Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar as lições bíblicas adultos, quarto trimestre de 2022. Da CPAD. Especificamente, nós vamos tratar da lição de número 3, as abominações do templo. Não obstante, o enfoque do nosso vídeo é trazer aqui uma perspectiva provocativa e uma aplicação prática para os desafios atuais. Então não vamos trabalhar simplesmente no aspecto teórico, tá certo? Então não saiam do vídeo, fiquem até o final, tá certo? Então vamos fazer aqui a leitura do texto bíblico que vai nortear a nossa argumentação. Vamos ler aqui no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6, entre o 9 e o 12, versículo entre 14 e o 16. Ou seja, dentro desse intervalo, tá certo? Então vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, a entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, vistes, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagem? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Tá certo, irmãos? Essa é a passagem bíblica que vai aqui embasar a nossa argumentação. Lembrando que nós vamos fazer aqui uma análise provocativa desse tema e com uma aplicação prática para os desafios dos dias atuais. Tá certo? Então não saiam. Bom, o tema central dessa lição, a lição de número 3, é a respeito da idolatria de Israel. E vale aqui destacar que um dos principais pecados da nação de Israel era justamente a idolatria. Tá certo? Não necessariamente que a igreja venha sofrer das mesmas influências idólatras que a nação de Israel sofria no seu tempo, porque os desafios da igreja são outros, ou seja, uma nova perspectiva de idolatria que permeia o nosso ambiente. Contudo, vale aqui também
destacar que não é bem nova, né? Não é bem nova. Essa modalidade de idolatria é bem antiga. É o princípio da idolatria. Todavia, muitas vezes, nós identificamos idolatria aqui, como acontecia nos moldes que ocorria em Israel. E não é o caso hoje para a Igreja Evangélica Brasileira. Tá certo? Então, atualmente, qual é o tipo de idolatria ofensiva para a igreja cristã? Bom, é a autolatria. Irmão Bruno, como assim autolatria? Adoração de si mesmo. Exatamente, irmãos. A adoração de si mesmo. Esse é o princípio da idolatria. Tá certo? A idolatria, como idolatria, parte desse ponto. Tá certo? A adoração de si próprio ou de si mesmo. Tá certo? Então, essa é a idolatria ofensiva que cerca a igreja nos dias atuais. Ou seja, o centro do culto hoje virou o eu. O centro do culto hoje virou o eu. Adoração ao eu. Tá certo? E como é que a gente pode observar esse tipo de comportamento da autolatria? Bom, eu vou citar aqui duas formas para a gente ganhar tempo. Primeiro, a mensagem, ou seja, a mensagem da palavra de Deus, ela sempre tem que ser voltada para a nossa satisfação pessoal. Então, isso é uma forma dessa autolatria se comportar, ou seja, as pessoas querem que as mensagens que são direcionadas dos púlpitos para elas sejam para satisfazer o seu eu, ou seja, venham transmitir uma satisfação pessoal, então a adoração de si próprio. A pessoa quer ir para a igreja para receber uma pregação que vai focar na autossatisfação pessoal desse indivíduo, tá certo? Então observem, muitas pessoas saem da igreja ou então desistem de determinadas denominações porque tais denominações não oferecem esse tipo de mensagem. Então, como ela não consegue se satisfazer pessoalmente naquele conteúdo da mensagem, visto que para essa pessoa o centro do culto é ela mesma, ou seja, a autolatria, ela simplesmente abandona. Tá certo? Essa é uma demonstração. Qual é a segunda demonstração? Os hinos são voltados também para uma satisfação pessoal. Ou seja, ao invés do hino focar a Deus, Deus ser o centro do hino, a gente tentar satisfazer a vontade divina com aquele hino, a gente tenta satisfazer a nossa. Ou seja, os hinos têm que satisfazer os nossos desejos pessoais, trazer essa satisfação pessoal. São esses os hinos que bombam, são esses os top 5 do mundo gospel. Então, ou seja, o eu se tornou o centro do culto. A autolatria, a adoração de si próprio. Essa idolatria, ou essa forma de idolatrar, é uma das mais nocivas. Se não for a mais nociva, como eu falei, é o princípio da idolatria. A idolatria surgiu, emergiu desse tipo de comportamento. E é lógico que com o tempo ela se desdobrou em outras modalidades, como a gente fez a constatação aqui na nação de Israel. Ou seja, a nação de Israel praticava uma modalidade de idolatria, que no caso aqui era a veneração de imagens, etc, etc. Bom,
Uma outra modalidade muito perigosa também de idolatria que cerca a igreja é a antropolatria. Adoração ao homem. Irmão Bruno, mas você acabou de falar de autolatria. A autolatria não é adoração ao homem? Bom, a autolatria é adoração de si próprio. A antropolatria é quando eu adoro outro indivíduo, um outro homem, certo? Então essa antropolatria também tem cercado a igreja nos dias atuais, tá certo? Ela é um desafio para as igrejas nos dias atuais. Observem, irmãos, que eu ainda não entrei na minha análise provocativa e também ainda não entrei propriamente na aplicação para os desafios atuais. Eu estou simplesmente fazendo uma contextualização a nível introdutório. Então fiquem comigo nesse vídeo para vocês entenderem o enfoque provocativo e prático que eu vou trazer aqui com essa reflexão da lição de número 3. Certo? E como é que a gente consegue observar o comportamento dessa antropolatria, ou seja, dessa adoração ao homem? Bom, a gente consegue observar isso quando a comunidade começa a adorar certos pregadores, certos pastores, certos cantores, certas figuras do meio religioso. Então, ou seja, a pessoa deixa de adorar a Cristo, Cristo deixa de ser o centro e essas pessoas passam a serem as protagonistas, tá certo? Então a gente consegue observar essa modalidade de idolatria, que seria a antropolatria, com esse comportamento. Um outro comportamento muito sutil da antropolatria, esse é muito sutil, é quando os pregadores idolatram os membros. Mas como assim, meu Bruno? A gente já ouviu falar dos membros idolatrarem os pregadores. Agora, o inverso, a gente talvez nunca tenha ouvido falar. Pois é, os pregadores também adoram os membros. Mas como assim, irmão Bruno? Explica melhor esse comportamento. A partir do momento que o pregador, a sua preocupação em trazer uma mensagem, em trazer um louvor, é agradar a multidão, é agradar os membros da igreja, então ele está dando mais ênfase à membresia do que o próprio Deus, que é o avaliador do trabalho dele. Tá certo? Tá vendo que é muito mais sutil esse tipo de antropolatria? Mas é real, é existente. Bom, irmãos, aqui a gente fez uma visão geral do que essa lição de número 3 vai tratar, que no caso é da idolatria, né? Só que a gente não pode trabalhar a idolatria no contexto de Israel, porque a idolatria no contexto de Israel era uma. A idolatria protestante, é bom a gente enfatizar isso, protestante é outra. Então eu citei aqui duas formas de idolatria protestante que a igreja pratica hoje. A autolatria e a antropolatria, tá certo? Mas agora a gente precisa fazer a nossa análise provocativa, a nossa análise prática para os desafios atuais. Se a gente for observar, o ponto alto dessa lição não é nem tanto a idolatria. É a idolatria, mas o foco maior mesmo, a tônica dessa lição é que a idolatria está ocorrendo no templo e não fora dele. Tá certo? Então a ênfase está nas abominações que ocorrem no perímetro do
templo. Mas por que isso é importante? É aí que a gente vai entrar com a nossa provocação e a nossa análise de uma aplicação aqui prática. Tá certo, irmãos? Muitas vezes a gente acha que o templo de Deus está imune a determinados problemas, a determinadas interferências malignas. Contudo, o que o texto de Ezequiel nos aponta é que não existe essa imunidade do templo. Muitas vezes, o mal vai estar ocorrendo dentro do templo e não somente fora dele, como muitas vezes a gente tenta acreditar. A gente tenta cair nessa cilada que o inimigo arma. E a gente acreditar que não, estamos no templo, estamos no local seguro. Estamos no templo, aqui não existe influência do mal. Estamos no templo, o templo não é vulnerável às estratégias malignas de Satanás. Contudo, o texto vai nos revelar, o texto de Ezequiel, essa é a tônica da lição, que não. Pelo contrário, o templo pode ser o palco de tais abominações. Muitas vezes, a congregação local vai ser o palco desses desvios bíblicos, desse desagradar a vontade de Deus. Eu sei que é difícil a gente engolir esse tipo de realidade, mas é uma realidade, é isso que o profeta Ezequiel quer passar para nós. Ou seja, o Espírito Santo através do profeta Ezequiel. Ele quer dizer, olha, o templo não está imune. O templo não está imune. Ele pode sim ser uma fábrica de maldades, de perversidade, de iniquidade e transgressão. Ele pode ser o ápice da rebeldia contra Deus. Tá certo? Então, muitas vezes nós estamos sim congregando e devemos congregar, contudo, não devemos se enganar em achar que por estar congregando, a gente está imune da influência do mal porque estamos no templo. Ou que no templo não existe um atuar do mal. Tá certo? Não estou dizendo que no templo há um atuar do mal. Estou dizendo que há possibilidade de existir uma atuação do mal. Caso os crentes, os cristãos, não venham ser extremamente vigilantes e cautelosos e ortodoxos, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui da nossa provocação. Calma que ainda tem mais, não saia desse vídeo. A gente vai fechar o cerco para poder fazer aqui a aplicação prática, tá certo? Então, continua com nós aqui nesse trabalho. Ezequiel, ele nos traz a imagem de que a degradação espiritual, ela fica explícita quando isso acontece dentro do templo, certo? Então, ou seja, quando o templo está contaminado, isso já é o sinal da degradação moral do povo de Deus e do restante da sociedade. Tá certo? E talvez a parte mais triste dessa provocação é que muitas vezes essas abominações que são praticadas dentro do templo da casa de Deus são endossadas pela liderança. Observem
que Ezequiel fez referência aos anciãos de Israel, que representa aí a cúpula da liderança do povo de Israel. Uma dessas frentes de liderança que existia na nação de Israel, porque a nação de Israel existia várias frentes de liderança, tá certo? Então, ou seja, Ezequiel faz questão de destacar que os anciãos estavam endossando esse tipo de conduta no templo. Então, irmãos, muitas vezes a nossa liderança, e dizemos isso com muito pesar, a nossa liderança, ao invés de tentar limpar a abominação, ao invés de tentar retirar as abominações que estão sendo praticadas no templo, ela faz endossar, ela faz incentivar, ela faz criar uma cultura de efervescência desse tipo de comportamento. Tá certo? Infelizmente. É isso que está apontando a lição. Ou seja, a liderança, às vezes, vai endossar comportamentos contrários à palavra de Deus. E nós precisamos ficar alertas para a gente não ser vítima de liderança corrompida diante de Deus. Certo? Não que as lideranças a qual Deus estabelece devem ser ignoradas, pelo contrário, devem ser respeitadas. Contudo, quando elas saem do trilho da verdade da palavra de Deus e começam a endossar práticas errôneas, nós devemos ser atalaias da verdade. Então, como vocês estão observando, nós estamos fazendo aqui uma provocação. Uma provocação que nós estamos fazendo aqui. Para que a gente venha refletir durante a semana, no decorrer da ministração dessa aula, o nosso comportamento diante de Deus, até mesmo como líderes na obra de Deus. Vamos tentar aqui agora fazer uma aplicação prática para os nossos dias dessa provocação, tá certo? Como eu falei, a gente ia fazer uma provocação e ia tentar aqui fazer uma aplicação prática. Então vamos tentar agora começar com essa aplicação prática. Bom, todo mundo conhece a passagem quando Jesus Cristo estava chegando em Jerusalém e ele efetuou uma purificação do templo em Jerusalém. Como assim, irmão Bruno? Eu quero trabalhar justamente essa purificação de Jesus para a gente poder fazer a aplicação prática para os nossos dias atuais. Quando Jesus Cristo chegou em Jerusalém, ele encontrou vendedores que vendiam animais no templo. E observem que se a gente for estudar a história, aqueles homens que vendiam tais animais, eles estavam fazendo uma boa ação ao povo de Deus. Afinal, o povo de Deus tinha algumas datas no ano que eles tinham que comparecer perante Jerusalém. Então eles vinham de todo Israel para se encontrar em Jerusalém no templo. Então imagina você arrastar um animal da periferia de um país para chegar no centro do país onde estava Jerusalém para oferecer o seu sacrifício. Isso trazia uma certa dificuldade. Então os vendedores, eles traziam uma facilidade para o povo. Ou seja, ao invés de vocês trazerem o animal, comprem aqui o animal e ofereçam. Vocês vão comprar o animal e vão oferecer. Então, ou seja, a proposta era super interessante.
e benéfica para o próprio povo. Contudo, não obstante, esses vendedores começaram a praticar a avareza e começaram a cobrar um valor muito exorbitante, ou seja, acima da tabela. E para as pessoas não darem a viagem perdida, elas acabavam pagando aqueles valores exagerados que os vendedores estavam cobrando. E nisso Jesus identificou uma maldade. Porque Jesus Cristo percebeu que eles estavam fazendo da casa de Deus uma ferramenta comercial. Ou seja, eles transformaram o propósito da casa de Deus de um propósito espiritual para um propósito comercial. E Jesus censurou tal atitude. Tá certo, irmãos? Jesus censurou. Se hoje você for consultar alguns achados arqueológicos, você vai encontrar muitas casas de homens que aumentaram o seu status social devido a esse comportamento corrupto que era praticado na época. E será que isso é diferente dos dias atuais, irmãos? Agora nós vamos começar a aplicar o texto. Será que isso é diferente dos dias atuais? Será que hoje a igreja não tem perdido o seu propósito espiritual e não tem virado mais um centro comercial para pessoas venderem os seus produtos? Muitas vezes a intenção é boa, olha, eu estou aqui comercializando, mas é algo que vai trazer uma edificação na vida das pessoas. Beleza. Na época de Jesus, aqueles vendedores também traziam benefício para a vida das pessoas. Todavia, o propósito foi corrompido. Ao invés de a casa de Deus agora ser um ambiente, como Jesus Cristo me falou, uma casa de oração, ou seja, com um propósito espiritual, começou a criar um clima de propósito puramente comercial. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nos dias atuais a igreja também não entre nessa linha, nessa vertente, nesse enfoque de perder a sua característica de um ambiente espiritual e virar simplesmente um centro comercial. Tá certo? E não se enganem. Muitas vezes esses produtos que vão ser oferecidos serão para propósitos interessantes, bons, que vai trazer um benefício para a comunidade. Todavia, a intenção já não é mais espiritual, é comercial. Então aqui estamos fazendo uma provocação com uma aplicação para os nossos dias, porque muitas vezes a gente acha que esse problema ficou restrito somente aos dias de Jesus. Como também Jesus, os fiéis da época de Jesus também poderiam pensar que esses problemas que estavam ocorrendo no templo nos dias de Ezequiel estavam restritos à época de Daniel, mas não, chegou até os dias de Jesus. O que é que tem chegado até os nossos dias? Que corrompe o templo de Deus. É uma coisa para a gente pensar. E para finalizar, eu gostaria de fazer aqui mais uma aplicação. A gente está estudando o livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, a tônica do livro, em termos de personagem, é o próprio Ezequiel. Ezequiel é o protagonista em termos de personagem ali no livro de Ezequiel, tanto que leva o seu nome. E qual era a função de Ezequiel? Ser um atalaia. E o que é um atalaia? Alguém que está vendo o perigo e alertando. Está identificando o perigo e está avisando. Então, hoje, será que nós estamos sendo atalaias? Será que nós estamos percebendo
esses perigos que estão rodeando a igreja e nós estamos calados, nós não estamos alertando e nem denunciando. Vocês também podem observar que o tema da revista é a justiça divina. O que é que significa a justiça divina? Ou seja, Deus irá cobrar essas atitudes maléficas dos homens. Deus irá cobrar, um dia a conta irá chegar. Então, irmãos, a gente não pode estudar o livro de Ezequiel basicamente em um olhar puramente teórico e não aplicar esse conhecimento adquirido na nossa realidade. Tá certo? Na nossa realidade. Então você, professor de escola dominical, aborde esse tema no espectro teórico, mas também no que diz respeito à prática desse conhecimento adquirido. Tá certo? Tá certo, irmão? Aplique, provoque os seus alunos. Façam eles entrar em um processo de reflexão. Tá certo? Você, professor, você, aluno que está assistindo essa aula, provoque a sua comunidade, seja um atalaia. Identifique o problema e avise, porque senão a gente vai ser culpado do sangue. Porque a justiça de Deus virá. O tema da última aula foi o fim vem. Então, ou seja, esses abusos que são cometidos na casa de Deus, eles serão cobrados. Tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E na semana que vem, nós vamos trabalhar a próxima aula da revista Lições Bíblicas, quarto trimestre. Tá certo? Quarto trimestre da CPAD. Compartilhe esse conteúdo, irmãos. Compartilhe para que os professores de escola dominical, os alunos tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá certo? Um grande abraço e fique com Deus.